A recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Olá, eu sou Silvia Zanelato e hoje nós vamos fazer a leitura e a meditação de Provérbios 22, que já começa dizendo assim: mais vale o bom nome do que muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre têm algo em comum. O Senhor fez tanto um como o outro. O prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos, eles seguem em frente e sofrem as consequências. Olha só, interessante pensar isso, né? Muitas coisas que a gente passa dificuldades, você sabia que muitas coisas poderiam ser evitadas? Pois é. Às vezes tem pessoas que dizem, mas foi Deus que quis assim. Não, gente, nem tudo Deus quis dessa forma. Muitas coisas nós enfrentamos dificuldades porque nós não sabemos andar perante o caminho que o Senhor nos colocou, né? A Bíblia, ela é um manual da vida. Tem Provérbios aqui, né? Se você tem me acompanhado nessa leitura e meditação de Provérbios, você vai ver que tem conselho para tudo. Só que muitas vezes nós vamos o contrário desse caminho, né? Por quê? Porque às vezes não temos o entendimento, muitas vezes, né, queremos tentar da nossa forma e aí a gente acaba se estribando, não é verdade? E aqui, né, Provérbios vem nos lembrar novamente que muitas vezes o ingênuo, o que é o ingênuo? É aquele que acredita em tudo, é aquele que é muito bobinho, é aquele que, tudo, né, tudo é certinho, tudo é bom, tudo não sei o que. Ele não para analisar, para racionalizar, para pensar, né, muitas vezes até para parar, pedir a Deus me confirma isso daqui, vou fazer, devo fazer. E muitas vezes o que acontece? Ele vai em frente, ele sofre as consequências. E muitas vezes, né, tanto o ingênuo quanto o tolo, né, que muitas vezes vai e faz coisas que poderiam ser evitadas. Então, existem coisas que nós precisamos passar? Sim, existe sim, né? Até pra gente poder cumprir o nosso propósito, até pra gente poder entender a força que a gente tem, até pra gente poder fortalecer a nossa fé, até pra gente poder ter a perseverança, né? Que a Bíblia vai falar, a perseverança, a esperança. Só que existem coisas que nós podemos evitar, certo? Então, que a gente possa ser prudente, né? Que o Senhor nos dê essa prudência para que a gente possa evitar aquilo que precisa ser evitado, né? E só que, sabe o que eu acho mais interessante em tudo? É que mesmo diante daquilo que a gente muitas vezes escolhe por ingenuidade, por tolice, até isso, né? Quando a gente continua se mantendo em fé em Deus, Deus transforma tudo isso em bênção. E, gente, essa é a boa nova. Essa é a boa nova. É que mesmo quando a gente vai por caminhos errados, mesmo quando parece assim, puxa, não adianta mais eu tentar, Deus mais uma vez, né, vem e diz, não, vale a pena sim, vou transformar tudo isso em bênção. Só te mantém firme, só te mantém com fé, só te mantém buscando fazer aquilo que é correto, porque eu vou estar contigo. E isso é maravilhoso, né? Vamos que vamos, continuando aqui. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Ô, glória, quem não quer, né? Quem não quer riquezas, honra e vida? Gente, vida de você poder viver. Não é só existir, não. É você viver de verdade. Nossa, isso é maravilhoso. Continuando. No caminho do perverso, há espinhos e armadilhas. Quem quer guardar a sua vida, afasta-se dele. Ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Uau! Eu amo esse provérbio. Eu amo. É o provérbio 22:6, que diz, ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Por isso que é tão importante a gente disciplinar os nossos filhos. Por isso que é tão importante a gente realmente ensinar as nossas crianças no caminho correto. Porque, gente, quando a gente ensina o caminho certo, os anos podem passar, eles podem ficar velhos, eles vão continuar mantendo realmente, né, os passos naquele caminho que é bom. Ainda que eles vão para algum caminho errado, eles vão ver que, não é esse caminho, não é esse caminho que eu aprendi. Isso é tão maravilhoso porque a gente sabe que na psicologia, né, a formação da identidade, da personalidade da criança, ela acontece até os 7 anos, né? Então é tão importante que a gente realmente busque dedicar tempo para os nossos filhos, mesmo para poder ensinar, mesmo, sabe, aquilo que é bom. Eu lembro que até hoje eu nunca me esqueço quando eu era pequena e eu morei com a minha avó, né? Minha avó me criou até os meus 9 para 10 anos. E eu me recordo que todo domingo nós íamos à missa. Eu sou católica, viu? Algumas de vocês acham que eu sou evangélica. Aliás, eu recebo muitas essas perguntas. Se você é evangélica? Não, gente, eu sou católica, tá? Minha denominação é católica. Agora, o que eu sou? Eu sou cristã, porque eu creio em Cristo, né? E como cristã, somos todos irmãos. Diferente de você ser católica, ou você ser evangélica, ou você, né, fazer parte
né, de outra igreja, diferente da placa, né, da igreja, né, somos todos cristãos. E quando eu era pequena, que minha avó me levava na igreja católica, eu lembro que muitas vezes eu ia lá muitas vezes com os hinos, né, com as músicas, eu queria dançar. Eu lembro que ela me chamava, que não era pra me dançar. Só que até hoje eu lembro que todo domingo era dia, né, da gente ir. E até hoje é uma cultura que a gente tem aqui em casa. A gente não vai todos os domingos, porque a gente vai numa igreja que é próximo aqui da onde a gente mora, e tem missas a cada 15 dias. Mas a gente vai a cada 15 dias, sabe? A gente tá sempre buscando ir, né? Fora isso, óbvio, eu tenho todos os dias a minha conexão com Deus, que eu sempre ensino aqui pra vocês. Sempre compartilho. Aliás, escrevi um livro sobre isso chamado Vida com Propósito, que é o principal, né? O nosso relacionamento com Deus, e ele precisa ser todos os dias. Todo dia a gente tem que tirar o nosso tempo pra conversar com o Senhor, orar, né? Ler a sua palavra e realmente, né? Buscar ele todos os dias da nossa vida, né? Porque a igreja é uma parte, né, daquilo que a gente vai fazer como o corpo de Cristo. Agora, nosso relacionamento com Deus, ele é individual, então ele precisa ser mantido todos os dias, né? Mas enfim, já me prolonguei aqui, né? Que eu vou puxando vários insights aqui, eu vou falando uma coisa, vou lembrando de outra. E enfim, é uma coisa que eu lembro desde que eu era pequena. Então, crescer na igreja, crescer entendendo que é um Deus que me ama, né? Um Deus que cuida de todas as coisas. E me ajudou muito, né, a me manter, né, entendendo que, esse é o caminho, né? Então, por isso que é tão importante que a gente, como mãe, né, a gente ensine, né, você talvez como mãe, como pai, ensine ao seu filho aquele caminho que é correto, sabe? E às vezes nesse caminho, gente, do ensinar a criança, muitas vezes vai ser desgastante, porque às vezes a gente vai ter que dizer não, a gente vai ter que disciplinar, e às vezes quando a gente tem que dizer não, disciplinar, às vezes parece que dói mais na gente do que neles, né? Só que é importante que a gente aprenda a dizer não, que a gente aprenda a disciplinar, que a gente aprenda, sim, amando, né, com carinho, com amor, mas também sendo firme, sempre que necessário, porque isso vai ser algo que a gente vai ensinar pro resto da vida deles, né? Então vamos que vamos, continuando aqui. O rico domina sobre o pobre, e o que pede emprestado é servo de quem empresta. O que semeia a injustiça colhe a desgraça, e a vara da sua indignação será destruída. O generoso será abençoado, porque reparte o seu pão com os pobres. Gente, ser generoso, né? Generosa. É algo tão importante, né? Porque o generoso é o quê? Aquele que ele transborda, né? Aquele que ele dá. E a gente pode ser generoso, né? A gente pode servir as pessoas de várias formas. Por exemplo, a gente pode servir através dos joelhos. Como assim, Silvia? Servir através dos joelhos? Quando a gente se ajoelha para orar por alguém, né? Quando a gente fecha os nossos olhos e ora, né? Ainda que ajoelhado, ainda que em pé, ainda que sentado, a gente ora por alguém, né? É uma forma de servir as pessoas, porque a oração, ela é a arma mais poderosa, né, desse mundo, é a melhor arma que a gente pode usar, né? Quando a gente ora por alguém, né? Nós podemos servir as pessoas através das nossas mãos, seja uma ajuda de algo que aquela pessoa precisa, seja através de recursos financeiros. Nós podemos servir as pessoas através dos nossos dons e talentos, né? Então, através da nossa escuta, através da nossa palavra, através daquilo que a gente sabe fazer, que a gente tem como habilidade, né? Através de um abraço, através de escutar, às vezes a pessoa tem que desabafar. Enfim, eu não sei qual é o teu dom, qual é o teu talento, mas você também deve servir as pessoas, né? O Senhor te deu os dons, talentos para você servir as pessoas através daquilo que Ele te deu, sabe? Que flui de você. Então, assim, a gente pode ser generoso. Quando a gente pensa em uma pessoa generosa, a gente pensa muito só na pessoa que dá dinheiro, né, a alguém. Mas não, ser generoso vai muito além disso. Ser generoso vai muito além, né? Claro, se você puder dar, né, dinheiro, ajudar, ok, mas é muito além disso. Vai através de uma gentileza, vai através dos joelhos que se dobram para orar por alguém, vai através, né, de tudo isso que eu compartilhei aqui com você, né? De um ouvido para ouvir, de um abraço, enfim. E o que é interessante aqui? Porque aqui diz, porque o generoso, ele será abençoado porque reparte seu pão com os pobres. Então aqui ele tá falando de pobre literal mesmo, né? Na palavra literal, ou seja, aquele que passa fome, né? E aí ele vai falar o quê? Reparte o pão. Por quê? Porque dependendo a necessidade que a pessoa tá precisando, ela vai precisar daquilo dali. Por exemplo, uma pessoa que tá passando fome, ela não vai querer uma palavra, ela vai querer um pão. Ela vai querer primeiro matar, saciar, né, a fome dela. E a gente vai ver isso quando Jesus, ele faz o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, né? Você vai ver que quando ele faz a multiplicação,
Uma coisa que é interessante a gente se atentar é que por que ele faz a multiplicação dos pães e peixes? Porque as pessoas estavam ali há muitos dias ouvindo o Senhor. Há muitos dias. Só que chegou um momento em que eles começaram a ficar com fome. E aí o que acontece com uma pessoa com fome? Uma pessoa com fome, gente, ela só quer aliviar a necessidade básica dela, quer comer. Então Jesus vendo isso, né, percebendo, né, o maior psicólogo, né, desse universo, percebendo as pessoas, percebendo que elas estavam com fome, ele disse, vamos dar comida a eles. Por quê? Porque eu preciso continuar compartilhando com elas, né, as boas novas, mas sem o estômago forrado vai ser difícil delas me entenderem, delas me escutarem. Então é muito interessante porque também vem, né, essa coisa da gente aprender. Peraí, o que essa pessoa precisa? Sabe, às vezes você tá aí com seu marido, com seu filho, com uma amiga, com um colega, com um chefe, com um cliente. O que ele precisa? O que ela precisa? Qual é a necessidade real dessa pessoa? E aí quando a gente vai pensar sobre isso, existe até uma pirâmide chamada pirâmide de Maslow, que vai falar sobre as necessidades básicas, né? Que a primeira necessidade mais básica é a necessidade de comer, né? Da pessoa ali tomar água, dela comer, dela ter um descanso, dela ter um abrigo, um lugar para botar, né? A cabecinha dela, poder dormir, né? Uma casa. Então ali que a gente vai falar sobre a fisiologia, né? A necessidade ali fisiológica da pessoa, né? Depois que ela tem essa necessidade bem organizada, tipo, ela tem uma casa, um teto, né? Um teto para dormir, ela tem um descanso, ela tem a comida, ela tem a água, ok, ela vai para uma outra necessidade, que é a necessidade do quê? Da segurança, né? A segurança física, a segurança da saúde. Depois que ela tá com isso também, ok, elaborado, ela vai para a questão social, que é muitas vezes onde ela vai querer o quê? Ter relacionamentos, né? Relacionamentos de amizade, família, um amor, né? E aí depois que isso tá tudo ok, tá certinho, ela vai muitas vezes o que? Pra necessitar da estima. A estima é quando ela quer o que? Se sentir reconhecida. Ela busca status, ela busca autoestima. Ela tem essa necessidade também conciliada, ela vai para outra necessidade que a gente vai chamar de realização pessoal, que daí é onde entra dela muitas vezes usar os talentos que ela tem, buscar desenvolvimento pessoal, querer melhorar como pessoa, né? E uma coisa que ele não botou nessa pirâmide, mas que é a principal, é a espiritualidade, né? Porque quando a gente chega e realiza tudo isso, a gente vai ver que o que realmente a gente mais precisa é Deus, né? Porque sem Ele, todas as nossas necessidades, né, certas, sem Deus, a gente nunca vai conseguir ser feliz, porque Ele é que preenche realmente o nosso coração, preenche realmente a nossa vida, né? Então é legal a gente perceber sobre isso, né? E eu já trago esse versículo para um ponto de vista mais amplo aqui, porque pra gente poder ver, né? Que a gente possa ser generoso, percebendo a necessidade das pessoas, certo? Continuando aqui. Mande embora o zombador e com ele se irá a discórdia, cessarão as discussões e a vergonha. Gente, essa questão, o que é o zombador, né? O zombador é aquela pessoa que ridiculariza os outros, né? Que sabe aquela pessoa sarcástica, irônica, né? Que tem a mania de zombar? Você vai ver que essa pessoa, gente, ela é igual uma batata podre. Eu não sei se você já viu isso, mas, gente, eu já trabalhei com várias coisas, né? E lá pelos meus 15 anos, mais ou menos, eu lembro que eu trabalhei no mercado. E existia um momento em que a gente precisava organizar lá as frutas. E eu nunca me esqueço, gente, às vezes uma batata podre, se tu não tirasse aquela batata, ela estragava todas as outras, em questão, assim, de 2 dias. E aí, o que acontece? Essa batata podre, ela lembra muito esse zombador. O zombador, quando ele tá dentro de uma empresa, por exemplo, que tem muitos profissionais bons, mas se bota um zombador ali, muitas vezes ele estraga o clima, né? A cultura da empresa. Por quê? Porque ele começa o quê? A zombar. E o que a Bíblia vai nos ensinar sobre isso? Ela vai dizer o quê, ó? Mande embora o zombador. Tem um zombador na tua empresa, tem um zombador, talvez aí no meio da tua amizade, que às vezes alguma pessoa que não faz bem, manda embora, sabe? Dá um chega pra lá nessa pessoa, sabe? Ou se afasta dela, que você vai ver que com ele se irá a discórdia e cessarão as discussões e também a vergonha. Olha só, porque às vezes essa pessoa, né? Uma pessoa, ela tem muitas vezes, né? Essa coisa pra estragar muitas vezes a cultura de uma empresa, né? A questão de, às vezes, uma pessoa. Então, a Bíblia vai nos ensinar, manda embora, né? Ou seja, se afasta. Vamos que vamos, continuando aqui. Quem ama a pureza do coração e é habilidoso no falar, terá a amizade do rei. Olha só que legal, habilidoso no falar, né? Como é importante a gente saber se comunicar. E Provérbios fala muito sobre isso, sobre o poder da palavra, né? A comunicação, quanto é importante a gente aprender a se comunicar. Você, mulher, aprender a se comunicar com seu marido. Às vezes tem alguma coisa que ele tá fazendo que você não tá gostando. Às vezes se você grita, ou você guarda pra você, isso não é bom.
aprender, né, a falar. O quanto isso é importante. Às vezes, né, com seu filho, com a sua filha, com a sua mãe, com o seu pai, ou com um cliente, alguma coisa. Como é importante aprender a falar, né? E essa questão da comunicação, gente, é algo que vale muito a pena você desenvolver, você aprender, porque é uma coisa que você vai levar pro resto da vida, né? Se você sabe se comunicar, olha o que a Bíblia vai falar. Quem é habilidoso no falar, ou seja, quem sabe se comunicar, terá a amizade do rei. Uau, ou seja, vai ter amizade de muitas pessoas. Por quê? Porque sabe se comunicar, sabe lidar, né? Sabe falar, sabe se portar. Isso é muito importante. Vamos que vamos, continuando aqui. Os olhos do Senhor preservam o conhecimento, mas ele subverte as palavras dos infiéis. O preguiçoso diz: um leão está lá fora, serei morto no meio da rua. Ou seja, o preguiçoso, ele tem medo, né? De sair pra fazer o que precisa ser feito, né? Ele tá sempre enrolando. Continuando aqui. Cova profunda é a boca da mulher estranha. Aquele contra quem o Senhor cairá nela. Uau! Gente, Provérbios fala muito sobre o homem que acaba se desviando, né? E acabando com mulher estranha, né? A mulher estranha, na realidade, aqui na Bíblia, é aquela mulher que só busca dinheiro, que só busca, né, bens materiais, que só busca glamour. Aquela mulher que fútil, sabe? Aquela pessoa fútil, que ela só quer buscar coisas, futilidade, né? É isso. E olha só que forte. A Bíblia vai dizer que o homem que o Senhor está irado é que essa mulher vai acabar ficando com ele. Por quê? Porque, gente, isso é muito louco. Isso é muito louco. Por quê? Porque essa mulher acaba trazendo tanta tristeza para a vida desse homem, tanta incomodação, tanto problema, que é como, tipo assim, é como se realmente, ó, te desse mal. Vai ser essa mulher aí que vai ficar contigo. Caraca. Totalmente contrário que da mulher virtuosa. Totalmente o contrário daquela mulher que tem virtudes. Totalmente contrário daquela mulher que traz paz pra dentro de casa. Totalmente contrário daquela mulher que tem sabedoria. Totalmente contrário daquela mulher que traz alegria. Que o marido tem prazer, que se alegra, como vai falar, a gente vai estudar, vai chegar lá em Provérbios 31, que vai falar dessa mulher virtuosa, que o marido, ele se alegra, o coração dele se alegra, né? Que vai falar que ele louva essa mulher, que os filhos louvam, que o marido louva, porque ela é uma mulher virtuosa. Agora, aquela que é, né, uma mulher totalmente contrária da virtuosa, quem é um homem que vai estar com ela? Aquele que é ímpio, aquele que busca fazer o contrário daquilo que agrada o coração de Deus. E não sou eu que estou falando, é a Bíblia que vai falar. Continuando aqui. A tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara de disciplina afastará dela. Mais uma vez, a Bíblia nos chamando a atenção para a gente ensinar a criança no caminho correto, né? E que o Senhor nos dê sabedoria, né? Porque como mães, como pais, né? A gente sabe o quanto isso é difícil, né? Mas que o Senhor nos dê sabedoria para saber. Sabe uma oração que eu faço sempre de Deus? Me ajuda a ser a mãe que os meus filhos precisam. Me ajuda, Senhor. Né? Porque às vezes é tão difícil, às vezes, a gente ensinar, né? Porque é um equilíbrio, é uma linha muito tênue entre disciplina, correção, amor, né? Às vezes a gente, ok, deixa aqui, né? É um equilíbrio, né? E muitas vezes a gente vai ter que dizer não. Muitas vezes a gente vai ter que, isso daqui tudo bem, deixa. E outras vezes a gente vai, não, isso daqui não pode. É uma linha, né? Então, ensinar, gente, só com a graça de Deus mesmo, a misericórdia dele. Então, que você também possa pedir, né? Pra ser a mãe que o teu filho, né? Que a tua filha precisa, né? Continuamos aqui. Quem oprime o pobre para enriquecer a si, ou que dá presentes ao rico, certamente empobrecerá. 30 provérbios dos sábios. Preste atenção e ouça as palavras dos sábios. Aplique o coração aos meus ensinos, porque será agradável se você os guardar em seu coração, e se tiver todos eles presentes nos seus lábios. Quero que a sua confiança esteja no Senhor. Por isso, hoje dou essa instrução a você mesmo. Por acaso não lhe escrevi 30 provérbios de conselhos e conhecimentos? Fiz isso para que você tenha certeza das palavras da verdade, a fim de que possa responder claramente ao que eles fizeram perguntas. Número 1. Não roube o pobre, porque é pobre, nem oprima o necessitado no tribunal, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida daqueles que o exploram. Olha só, sempre vai lembrar, né, que Deus, ele defende a causa do pobre. Se algum dia você tiver que ficar entre o rico e o pobre, gente, cuide muito, viu? Por quê? Porque Deus sempre tá do lado do pobre. Por quê? Porque geralmente, claro que, óbvio, né, tem pobres, pessoas que realmente são piores do que, né? Tem rico que é cheio de Deus, tem pobre que não tem, né? Passa longe de Deus. Tem pobre que é cheio de Deus, tem rico que passa longe de Deus. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Só que o que o Senhor sempre lembra é que se hoje, né, você é uma pessoa
que talvez está passando por alguma dificuldade, ou você conhece alguém que é uma pessoa pobre, uma pessoa simples, que está passando dificuldade, mas é uma pessoa cheia de Deus, que busca a Deus, ele sempre defende a causa dessa pessoa, né? Por quê? Porque ele cuida, né, daqueles que não tem quem cuide, né? Por isso que ele vai falar que Deus, ele cuida também muito dos órfãos e das viúvas, né? Deus, ele cuida com muito amor dos órfãos e das viúvas, porque não tem quem cuidar dessas pessoas. Então o Senhor cuida, e o Senhor usa também outras pessoas para ajudar essas pessoas, certo? Continuando, não faça amizade com quem facilmente fica irado, nem ande na companhia de quem é agressivo, para que você não aprenda os seus caminhos e assim fique preso numa armadilha. Não esteja entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas, pois se você não tiver com que pagar, vão acabar lhe tirando até mesmo a cama em quem costuma se deitar. Gente, isso daqui já repetiu várias vezes, eu não sei se você tá comigo desde o Provérbios 1, você vai ver que repetiu muitas vezes sobre você cuidar para não ser fiador de dívidas. Isso repetiu várias vezes e a gente tem até um estudo, eu não lembro agora, mas tem até um estúdio só sobre isso, né, que vai falar também. Continuando aqui, 4. Não remova os marcos antigos que os seus pais colocaram. 5. Você está vendo alguém que é habilidoso naquilo que faz? Ele será posto diante dos reis e não estará a serviço da plebe. Opa, vamos que vamos. Terminamos aqui o nosso Provérbios 22 e os próximos, né, que ele começa aqui dizendo que tem mais 30 provérbios, nós vamos ler no próximo capítulo 23, tá bom? Então é isso, eu espero que de alguma forma o que foi compartilhado aqui faça sentido na sua vida, que você possa colocar em prática também, assim como eu também busco colocar em prática na minha vida, né, porque as palavras de Deus, elas são realmente para nos ensinar o caminho que é bom, que é o caminho da justiça, que é o caminho que traz paz para o nosso coração. E é isso. E olha só, no último versículo, né, aqui o que ele vai dizer? Você está vendo alguém que é habilidoso naquilo que faz? Ele será posto diante de reis. Ele será posto. Você é habilidosa naquilo que você faz? Você é boa naquilo que você faz? Você faz com amor, carinho? Então calma, porque ainda que pareça que demore, calma, você vai ser posto diante dos reis. Porque se você faz muito bem feito, seja o que for que você faz bem feito, que você faz assim o seu melhor, calma, porque logo o Senhor vai te colocar diante dos reis. Porque é aquele que faz com amor, que faz bem feito algo, né, que é realmente expert em alguma coisa ali que você faz habilidoso naquilo que você faz. Calma que logo o Senhor vai te levantar para lugares mais altos. E é isso. Fica com Deus. Uma ótima semana, uma semana de paz, de alegria, de bênçãos, de muita felicidade, muita prosperidade, muito amor e, acima de tudo, da presença e da proteção de Deus. É isso. É o que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.